A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar contigo mais uma vez. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, aqui da Igreja Sede, sob direção da nossa pastora presidente, Loide Ramos. Meu irmão, nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Hoje nós continuaremos o nosso estudo, chegando ao capítulo de número 3. E o capítulo de número 3, nós vamos observar que Paulo ele vai começar a entrar no grande problema da igreja de Corinto, que são as dissensões. As dissensões. O espírito mundano causando dissensões dentro da igreja. As dissensões que aconteciam demonstrando talvez uma certa falta de espiritualidade na igreja em Corinto. E aí, quando nós lemos o versículo de número 1, nós percebemos que Paulo ele diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, nós observamos em primeiro lugar que Paulo, ele diz que não poderia tratar com a igreja de Corinto como se eles fossem espirituais, ou seja, como se eles fossem pertencentes ao Espírito Santo. Mas pelo contrário, Paulo teria que tratar com eles como pessoas carnais, ou seja, pessoas caracterizadas pela carne. Essa é a principal palavra usada por Paulo para descrever essa era tão má. Visto que os crentes de Corinto tinham recebido o Espírito Santo, eles eram espirituais no sentido mais fundamental da palavra. Mas o seu comportamento era tão incoerente com essa verdade que Paulo precisou tratá-los como pessoas que tinham um pequeno entendimento espiritual. E é exatamente por isso que ele chega e diz, olha, versículo 2, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo os homens? E aí Paulo lhe demonstra exatamente qual era o problema. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Ou seja, Paulo ele aqui demonstra que o grande problema estava sendo de quem era quem. Eles estavam simplesmente valorizando demais aqueles que eram colaboradores da obra. Eles estavam esquecendo que o dono da obra é Jesus Cristo. A igreja em Corinto estava se esquecendo que o dono da obra era Cristo. A igreja de Corinto estava se esquecendo que Paulo e Apolo e Cefas eram apenas colaboradores desta grande obra. Colaboradores desta grande obra. E é exatamente por isso que nós observamos que Paulo, ele olha no versículo 6 e ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, irmãos em Corinto, para de olhar para Paulo, para de olhar para Apolo, olha para Cristo, olha para Deus, porque é Ele que dá o crescimento, Ele é o dono da obra, Ele é o supremo pastor. E ele continua demonstrando, olha, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, Paulo aqui ele olha e diz, olha, eu e Apolo somos apenas cooperadores. Vocês pertencem a Deus. Vocês são lavoura de Deus. Vocês são povo de Deus. Vocês são edifício de Deus. Vocês são templo e habitação do Espírito Santo. Eu e Apolo só estamos sendo usados por Deus para toda essa obra. Mas nós somos apenas colaboradores. Corinto, vocês que são... É Deus que é o dono dessa obra. Paulo ele pode ter intencionado dizer que os obreiros cristãos são colaboradores com Deus ou que os crentes que colaboram uns com os outros pertencem a Deus. O ponto frisado por Paulo torna-se claro pelo contexto. Somente Deus é responsável pelo sucesso do ministério cristão.
Entendeu, meu irmão? E Paulo ele continua dizendo, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Ou seja, Paulo aqui está olhando para Corinto e está se recordando do que Jesus falou lá atrás. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, Cristo é o fundamento, Cristo é o centro do evangelho, não é homem nenhum. O homem não é o centro do evangelho, o homem não é o centro da pregação, o homem não é centro de nada. Cristo é o centro do evangelho, meu irmão. Chegou o tempo de nós voltarmos a utilizar pregações cristocêntricas. Chegou o tempo de nós voltarmos a um fundamento que é Cristo. Chegou o tempo de nós retornarmos àquele que é a pedra de esquina da igreja, que é Jesus. Nós precisamos compreender isso, meu irmão. Eu e você somos meros colaboradores. A igreja é de Cristo. A igreja pertence a Cristo. Ele é o dono da obra. Ele é o pastor. Ele faz do jeito que ele quer. Ele faz da maneira que ele quer. Ele realiza da forma que ele quer. Nós somos meros instrumentos em suas mãos. Nós somos meros instrumentos. Meros instrumentos, meu irmão. Então nós precisamos compreender isso. Assim como Paulo e Apolo eram colaboradores da obra de Deus, eu e você, meu irmão, somos colaboradores desta grande obra, mas a pedra angular, o fundamento se chama Cristo. E é exatamente por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque a igreja não está fundamentada em homem algum, mas em Cristo, e é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela é de Cristo. Ela é de Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. E aí, meu irmão, nós observamos o seguinte, versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Meu irmão, esses versículos falam sobre a avaliação do ministério cristão. Alguns que estavam buscando edificar o edifício de Deus em Corinto, mas que dependiam da sabedoria humana, estavam usando materiais perecíveis, como por exemplo a madeira, o feno e a palha. Ou seja, estes homens, eles estavam utilizando coisas perecíveis. Coisas perecíveis. Ou seja, meu irmão, o que Paulo estava querendo demonstrar aqui é que o ministério desses homens em Corinto não deveria ser feito em coisas perecíveis, mas este ministério destes homens deveria ser construído em coisas que são imperecíveis, em coisas que não se esgotam. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, eles tinham que ter o seu ministério constituído em Cristo. Olha a profundidade disso, meu irmão. Nós não podemos nos apoiar em coisas materiais, nós temos que nos apoiar em coisas espirituais, meu irmão. Coisas espirituais. E ele continua demonstrando. No versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós observamos que Deus manifestava a sua presença no templo, enchendo-o com a nuvem de sua glória. Todavia, meu irmão,
Agora ele vive em seu povo, enchendo-os com o Espírito Santo. O enfoque de Paulo aqui é sobre o povo de Deus como uma coletividade inteira. Porém, ele muda a sua ênfase para o corpo formado por crentes individuais. Ou seja, meu irmão, eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que buscar a santificação todos os dias. E ele continua dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, Paulo deixa em aberto a possibilidade de que alguns dos construtores da igreja de Corinto não somente estavam usando um material perecível, mas também estavam destruindo ativamente a obra de Deus. E quanto a estes, eles não seriam poupados por ocasião do juízo divino. Ou seja, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Primeiramente, para construir o nosso templo, sermos construídos em materiais imperecíveis, ou seja, as coisas de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos tomar cuidado com a forma de viver de cada um de nós, porque aquele que habita em nós é santo, e nós não podemos profanar a habitação do Espírito Santo. Nós temos que ficar atentos à forma como nós temos vivido. E mais uma vez, Paulo ele utiliza algo de suma importância no versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, meu irmão, existem grandes colaboradores da obra de Deus, mas o dono da obra é o próprio Deus. E Deus é dono de nós, meu irmão. Deus é o meu dono, Deus é o seu dono. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus, como está escrito, como Pedro escreve. Nós somos sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido, para anunciar as grandezas de Deus. Meu irmão, não vamos trocar essa condição. Não vamos trocar a nossa condição de templo e habitação do Espírito Santo. Vamos continuar firmes, vamos continuar buscando a santificação e vamos continuar construindo a nossa vida espiritual com materiais que não se acabam, que não se findam. Vamos construir a nossa vida espiritual com o Espírito Santo, para que assim, no momento da vinda do Filho do Homem, nós possamos ser encontrados fiéis em tudo, em tudo. A obra é de Deus, Ele é o dono da obra. Cristo é a base da igreja e é por isso que as portas do inferno não prevalecem. E eu e você somos templos e habitação do Espírito Santo. E Ele está em nós. Ele está em nós. A paz do Senhor, meu irmão. Até amanhã. Eu aguardo você para mais uma leitura bíblica. A paz do Senhor.